Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta segunda-feira. E estamos hoje ao vivo aqui com o prefeito Bruno Covas, prefeito de São Paulo, que tenta a reeleição. Já está conosco, prefeito? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, estar conversando aí com os candidatos a prefeito de São Paulo, abrindo espaço democrático, muito diferente do que várias emissoras têm feito de cancelar os debates. Parabéns a vocês. Pois é, com certeza, se tivéssemos a possibilidade, faríamos um grande debate aqui. Mas a gente vai, nessa nossa conversa aqui, uma espécie de sabatina. Obviamente, o nosso tempo é reduzido, então as perguntas também. Não vou me alongar. De qualquer maneira, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Prefeito, para começar, o senhor tem sido muito criticado por não ter cumprido várias das suas promessas nesse seu primeiro mandato como prefeito de São Paulo. E agora está tentando um segundo. Por que tentar um segundo mandato? E, por favor, faça aí as suas considerações em relação a essas críticas. Bom, das 71 metas do nosso programa de metas, nós temos 6 com dificuldades de atingimento e muitos devem aos resultados esse ano por conta do coronavírus. Eu me preparei durante a minha vida para poder exercer a política. Me formei em Direito, me formei em Economia, fui deputado estadual 2 vezes, fui secretário de Estado do Meio Ambiente, deputado federal. Adoro o que eu faço, adoro ser prefeito da cidade de São Paulo. Nada mais próximo das pessoas do que ser prefeito. Portanto, tenho muita vontade de poder continuar o trabalho que a gente está desenvolvendo frente à Prefeitura de São Paulo, atuando a favor dos mais desfavorecidos, na educação, na saúde, na mobilidade, na habitação. Os desafios da cidade são gigantes, com uma dimensão e os números superlativos que a cidade tem. Então, é exatamente por isso que eu estou disputando esse pleito, que apesar de tudo aquilo que a gente fez ao longo desse período, desses 2 anos e meio como prefeito, desses 4 anos de gestão, ainda há muito se fazer na cidade de São Paulo, e é por isso que eu peço mais uma vez o voto, a confiança de toda a população da cidade. O que o senhor considera a sua grande realização deste primeiro mandato e qual a sua prioridade, a prioridade zero para um eventual segundo mandato? Nós conseguimos entregar 200 das 300 obras paradas que nós encontramos na cidade de São Paulo. Demos andamento a um grande programa de desestatização iniciado em 2017, com a concessão do Pacaembu, com a concessão do Ibirapuera, com a concessão do mercado de Santo Amaro. Agora a Justiça liberou, a gente deve assinar a concessão do Mercadão na cidade de São Paulo. Assinamos a PPP da iluminação pública, a concessão da Zona Azul na cidade de São Paulo. Recuperamos a capacidade de investimento da Prefeitura. Esse ano a gente deve bater 4,5 bi de investimento com recursos próprios, é o maior investimento dos últimos 8 anos. Reduzimos a relação entre a dívida e a receita da Prefeitura, que hoje está abaixo dos 50%, a melhor situação fiscal que o município já teve, e a gente focou na área social, que é a área prioritária a ser investido, com os 12 CELs, com os 8 novos hospitais, com as 25 mil unidades habitacionais, com as 85 mil vagas em creche, e as prioridades para 2021 são muito em decorrência da crise econômica e social que a pandemia trouxe. O desafio de lidar, de estar frente a uma cidade de São Paulo no momento de uma grande crise sanitária, trouxe também consigo uma grande crise econômica e social, e é exatamente o foco agora em educação e saúde e na geração de emprego e renda, que eu acho que vai ser a grande prioridade em 2021. Não é por acaso que são as 3 áreas que nós mandamos agora o orçamento para a Câmara Municipal maior do que foi o orçamento para 2020, mesmo com um orçamento global menor do que esse de 2020. De que maneira fomentar o emprego? Na área do emprego, são 2 ações importantes. A primeira delas, uma ação de inclusão relacionada à qualificação profissional, à ampliação das frentes de trabalho, e uma outra ação importante relacionada à competitividade. Reduzir burocracia na cidade de São Paulo. O prazo médio para se abrir uma empresa era de 110 dias, hoje já é possível abrir uma empresa em 2 dias e meio na cidade de São Paulo. Reduzimos o prazo médio de um alvará de 530 dias para 4 meses na cidade de São Paulo. Um ambulante para conseguir uma TPU
levava até 2 anos, hoje ele consegue em 4 dias aqui na cidade de São Paulo, poder focar, né, porque a cidade de São Paulo disputa investimentos internacionais, investimentos nacionais, não apenas com as cidades da Grande São Paulo, com Guarulhos, Osasco, com Campinas, Santos, mas também com grandes capitais mundo afora. Então, melhorar a competitividade, reduzir a burocracia, continuar a atrair investimentos, voltar a realizar o mutirão de emprego nos bairros aqui na cidade de São Paulo. Esse foco em geração de oportunidades de emprego, sem sombra de dúvida, vai ser uma grande preocupação por conta da recessão que a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo tiveram nesse ano de 2020. Bom, nós temos uma imagem que viralizou nas redes sociais recentemente, e eu gostaria de lhe perguntar, nós vamos reproduzir a imagem, gostaria de um comentário seu em relação a essa imagem. Freitas, está na agulha aí? Por favor. Bom, a imagem mostra a fase de testes que nós estamos fazendo ali no Anhangabaú. É importante lembrar que não se trata de uma obra pronta, já inaugurada. Nós estamos realizando ali os testes nas fontes que foram construídas. A obra deve ser entregue esse ano. Um investimento importante para recuperar o Anhangabaú como um grande espaço de eventos na cidade de São Paulo. O Anhangabaú, que é a grande ligação entre o Centro Velho e o Centro Novo, mas que hoje é pouco utilizado depois das 18 horas, aos finais de semana. Tem toda a infraestrutura ali de transporte, de saneamento, de logística, de iluminação, que precisa ter agora, a vocação e a grande finalidade desta reforma é poder retomar um espaço como espaço de eventos. O levantamento feito pela Secretaria do Urbano mostra que a gente deve ter uma valorização da região e uma oportunidade de geração de emprego e renda, de novos tributos, na ordem total de ganho para a cidade de 250 milhões de reais por ano. Então, nós estamos falando de 1 bi de ganho para a cidade de São Paulo em 4 anos, para um investimento de 100 milhões. É exatamente esse o papel do poder público, investir em obras públicas para poder ajudar na geração de emprego e renda, e a imagem não reflete uma obra pronta, não reflete uma obra inaugurada. Aliás, lamentar que às vezes as pessoas pulem, né, a cerca e os tapumes para poder pegar um vídeo, para poder pegar uma cena e aproveitar no momento de embate eleitoral, espalhando fake news. Claro. Essa obra, obviamente, mexe com muita gente, mexe com o imaginário também de São Paulo, em virtude de ser um local simbólico, e recebeu muitas críticas em relação não só a essa questão do chafariz ali, desses jatos de água que estavam sendo testados, como o senhor está explicando aqui, mas especialmente pela pavimentação da região, né? Inclusive, eu colhi aqui a opinião do Ivan Maglio, que é um engenheiro e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, que fez a seguinte observação em relação a essa obra, né? O Yangel, arquiteto dinamarquês que propôs a reforma desses moldes, contribuiu para o urbanismo no livro Cidade para Pessoas, mas ele não trabalha com conceitos ambientais, a não ser na escala simbólica da água e dos aspersores. O resultado são árvores trocadas por concreto, com espelhos de água, emulando rios urbanos tamponados. Só acho que não faltou ali um projeto que contemplasse mais o ambiente, o meio ambiente, com mais árvores, para que isso desse um pouco mais de conforto térmico e não apenas esses jatos de água? O Anhangabaú novo terá mais árvores do que tinha. Volto a dizer, as pessoas estão comparando fotos de uma obra inacabada com o que será ou com o que tínhamos ali. Nós teremos mais árvores e agora todas as árvores nativas da Mata Atlântica. Nós retiramos as árvores exóticas, árvores importadas, para poder privilegiar as árvores nativas da Mata Atlântica. O sistema de drenagem ali, exatamente o sistema que está sendo testado no momento em que se testa as fontes e a iluminação do Anhangabaú. Então, é um projeto, como mencionado,
feito por um arquiteto de renome mundial, que ganhou um concurso na administração passada, e mais uma obra que a gente deu continuidade nessa nova gestão. Tá certo. Bom, o senhor escolheu como vice o Ricardo Nunes, que é do MDB, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso espectador essa aliança com o MDB, o que justifica essa aliança com o MDB, e gostaria também de lhe perguntar o seguinte: nós tivemos aí recentemente a nomeação do secretário de Habitação, né? Carlos Roberto Queiroz Tomé, que é filiado ao PT, né? Eu lhe pergunto, o senhor também nomeou aqui como diretor do Hospital do Campo Limpo o Cândido Vacareza, né, que é réu na Lava Jato. Gostaria que o senhor explicasse, né, abrir o governo, de repente, para investigados ou para partidos que já demonstraram que não tem nenhum tipo de respeito à coisa pública. Como é que o senhor justifica não só a aliança com o MDB, mas também a abertura do seu governo para esses nominados? Vamos começar, então, por partes aqui a pergunta. Primeiro, em relação à aliança, uma aliança de mais de 10 partidos. O Ricardo Nunes representa exatamente esta aliança. A escolha dele se deu pelo trabalho que ele desenvolveu na Câmara Municipal, de busca de recursos com aqueles grandes devedores da Prefeitura de São Paulo, uma pessoa muito querida na Zona Sul, tem um trabalho muito forte de regiões periféricas da cidade, região de Parelheiros, região de Interlagos, região, enfim, lá do extremo sul da cidade de São Paulo, é uma pessoa que representa esse grande arco de aliança que nós montamos para poder disputar a Prefeitura de São Paulo. Em relação ao Tomé, um técnico, ele nem sabia que era afiliado ao PT, já se desfiliou, não tem nenhuma indicação partidária, né, no nome dele para poder estar à frente da Secretaria da Habitação. E o Cândido Vacareza, ele é técnico concursado da Prefeitura de São Paulo, ocupa um cargo que é específico e só pode ser ocupado por concursados da Prefeitura. Então, não fui eu que levei ele à Prefeitura, ele já estava lá, ele era concursado há mais de 20 anos da Prefeitura de São Paulo, só ocupando o cargo que somente concursados podem ocupar, e o partido dele nem me apoia. O partido dele apoia a eleição do Márcio França. Então, pouco tem qualquer tipo de relação também a nomeação dele com qualquer questão político-partidária. Tanto no caso do Vacareza, quanto no caso do Tomé, quanto qualquer outro caso, o importante é a pessoa ter compromisso com o programa de governo, é a pessoa não ter sido condenada na justiça, é a pessoa exercer bem e poder entregar à população. Não adianta somente eu achar que as pessoas do meu partido político que são pessoas boas, técnicas e capacitadas. É preciso reconhecer dentro da sociedade. Eu acho que é exatamente isso o que representa a cidade de São Paulo. É uma cidade plural, é uma cidade diversificada, é uma cidade que convive em várias raças, credos, cores, pensamentos, posições. Portanto, o governo pode ser um governo sectário, um governo direcionado de um grupo político apenas. Perfeito. Até o Bolsonaro disse recentemente que tem gente boa no PT, então, pelo visto, está liberado. Prefeito, agora entra a participação do nosso repórter, o CD Silva, com o quiz. Ele está entrando. Está entrando? Tá. A gente faz esse quiz com perguntas bem específicas ali ao quiz do CD. Do dia a dia, do quiz do CD. Vamos? Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite, candidato. Espero que o senhor esteja me ouvindo para a gente poder passar para as perguntas. Tudo ok, pode fazer. Show, ok. Candidato, as perguntas hoje são baseadas em um tema que o senhor deve dominar. A mais recente pesquisa do Instituto Nossa São Paulo, em parceria com a Ibope Inteligência, foi feita agora em setembro com 800 moradores de São Paulo
A gente vai perguntar um pouco aqui sobre as principais preocupações e os problemas cotidianos aqui do cidadão de São Paulo. São 4 perguntas rápidas. A primeira delas, qual é o tempo médio de deslocamento do paulistano para a sua atividade principal, somando ida e volta? Somando e volta, vamos botar aí 2h30. 2h30. O senhor foi um pouco mais pessimista. O paulistano registra em média 1h37 minutos, mas isso para a atividade principal, somando ida e volta, e no total 2h11, somando o deslocamento o dia inteiro. Mas isso é a média da cidade toda e teve uma redução pequena com a pandemia, né? Muito bem. Agora, essa aqui deve ser fácil. São Paulo está dividida em 5 grandes regiões: norte, sul, oeste, leste e centro. Dessas 5 regiões, onde o paulistano gasta mais tempo deslocando e onde gasta menos? Ele deve gastar mais tempo deslocando zona sul e gasta menos zona oeste. Muito bom. Na mosca, exatamente, a privilegiada zona oeste, o tempo de deslocamento em média é 1h17 e na zona sul, quase 2 horas, 1h52. Muito bom. A terceira pergunta é a seguinte: o senhor está enfrentando aí um ano de pandemia, né? Qual é a porcentagem de paulistanos que responderam agora em setembro que não estão saindo de casa para a sua atividade principal? Vamos botar aí 35%. Na mosca, caramba, acho que ele leu aí em São Paulo. 35% exatamente, eram 18% já em 2019, que achei também curioso nessa pesquisa. Já no passado, quase 1/5 dos paulistanos não saía de casa para a sua atividade principal, que pode ser trabalhar ou estudar. E aumentou, então, de 18 para 35 agora em setembro. Muito bem, e a quarta e última pergunta é, em relação aos ônibus municipais, qual é a principal reclamação do paulistano? Qual que é a pior característica que mais gente reclamou dos ônibus municipais? De todo mundo ou só dos usuários? Dos usuários que responderam, né? Dos usuários de ônibus municipais. Poluição? Não, foi a lotação. 23% reclamando de lotação, principalmente na região sul, que é onde o pessoal mais desloca, e 13% em segundo lugar reclamando do preço da tarifa. Bom, mexer em preço da tarifa 20 centavos em São Paulo, da última vez deu muito problema, né? Então, eu deixo com o gabinete de crise. Obrigado, candidato. Boa noite. Obrigado, CD Silva. É sempre com essas perguntas que trazem esse sentimento do paulistano, né, para o nosso debate político, que é o que interessa. Muita gente gosta de transformar campanha e debate eleitoral para a prefeitura como se fosse uma coisa nacional. E, na verdade, é onde está a vida ali na comunidade, é onde realmente precisa ter ação política efetiva, né, concreta. Prefeito, nós temos aqui no gabinete a prática de permitir que o candidato ouvido no programa anterior faça uma pergunta para o próximo. Então, o último que nós entrevistamos aqui foi o André Matarazzo. A ele foi disponibilizada a possibilidade de gravar uma pergunta para o senhor, mas ele declinou. Então, não teremos a pergunta do André Matarazzo. Eu aproveito o gancho dado pelo CD e lhe pergunto, a questão do transporte público, especialmente os ônibus, que sofreram muito, as empresas de ônibus sofreram muito com a pandemia, todas elas estão quebradas e as prefeituras e governos, né, estão todos aí de alguma maneira fazendo um esforço para manter o serviço em atividade, né? E agora a expectativa é sempre que tenhamos no próximo ano um impacto na tarifa, um aumento na tarifa, justamente para ter esse retorno, para sustentar economicamente essas empresas. O que podemos esperar em relação a isso? Bom, a gente ainda está verificando o impacto da pandemia. Ainda hoje a gente tem menos de 60% da quantidade total de passageiros circulando nos ônibus da cidade de São Paulo. Nós devemos ter, inclusive, uma explosão do subsídio nesse ano. A projeção inicial era de ficarmos em algo em torno de 2 bi
e 300 milhões de reais de subsídio. A gente deve bater de novo os 3 bilhões exatamente por essa defasagem em relação ao número de passageiros. Mas no ano que vem a gente já começa a implementar a reorganização do sistema aqui na cidade de São Paulo, que os novos contratos trazem, o que vai permitir reduzir o tempo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho, mais linhas locais e, portanto, passam mais vezes no ponto de ônibus, aumentando a velocidade média dessas linhas locais, linkadas às linhas estruturais que levam a outros cantos da cidade de São Paulo. Então, nós vamos ter uma reorganização desse sistema aqui, e aí com um número um pouco mais consolidado em relação aos usuários nesse momento de pós-pandemia, é que nós vamos ter um pouco mais de horizonte tranquilo para poder calcular subsídio aqui na cidade de São Paulo. E agora, no fim do ano, deve analisar a quantidade de inflação e o que fazer em relação à tarifa, mas é importante lembrar que esse também foi um ano em que nós tivemos um problema social e econômico muito grande quantidade de desempregados, e isso também vai ter que ser levado em consideração pelo governo municipal e pelo governo do estado na hora de definir a tarifa para o ano que vem. O senhor trata a pandemia como pós-pandemia, o senhor acha que já acabou? É que a gente já começa a falar dos próximos 4 anos junto, né? Acho que só vai acabar mesmo quando vier a vacina, e provavelmente isso não deve ser no primeiro semestre do ano que vem. Bom, vamos encerrar aqui. Algum comentário, alguma declaração que o senhor queira fazer aí para encerrar a nossa entrevista? Quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, parabenizar por essa iniciativa, pedir a todos que queiram saber um pouco mais, que busquem no nosso site, nossas mídias sociais, lá estão as nossas propostas, o que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo, o que a gente quer continuar a fazer e, sem sombra de dúvida, focar naquilo que é o essencial, que é a redução da desigualdade social aqui na cidade de São Paulo. Parabéns a vocês por essa iniciativa. Ok, muito obrigado. Esse foi o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, está tentando um novo mandato.